No alto da colina, onde o vento varre as pedras e o horizonte abre o vale em camadas de barro e verde, permanecem as superfícies talhadas do antigo centro. A luz da manhã descobre arestas gastas, degraus que subiram pés em silêncio por séculos, e o vazio das praças parece guardar um murmúrio distante, passos, vozes de mercado, o rastro de incenso sobre o ar. Ali, na pedra que domina a planície, Monte Alban ergueu-se como coração e imagem do que hoje chamamos Zapoteca, um lugar de alturas, memória e cálculo do tempo. Se este relato o acompanhar, fique até o fim. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like, para que mais histórias como esta cheguem a quem nunca ouviu falar do Vale de Oaxaca. A história dos povos que chamamos zapotecas começa antes mesmo do nome ser pronunciado por cronistas ou por etnógrafos modernos. Em vales estreitos e em costas trabalhadas, grupos agrícolas plantaram milhos, cuidaram da terra com sistemas de terraceamento e domesticação que respondiam às secas e às chuvas. As comunidades iniciais cresceram em torno de campos bem cultivados, reservatórios e sítios cerimoniais, que hoje, sob a camada de solo, ainda guardam fragmentos de cerâmica pintada e pequenas esculturas. Essas primeiras aldeias foram o pólen de um florescimento maior. A necessidade de administrar excedentes, calendários das estações e decisões coletivas deu impulso a formas de organização cada vez mais complexas. É importante distinguir o que se sabe com segurança do que se interpreta. Registros arqueológicos, datagens por carbono e análise cerâmica permitem afirmar que ao longo do primeiro milênio a.C., houve uma confluência de práticas agrícolas, religiosas e artesanais que apontaram para a emergência de centros de poder. A hipótese aceita entre estudiosos é que, a partir desses núcleos, Monte Alban foi planejada como cidade-estado hegemônica, posando sobre a crista para vigiar e controlar o vale. Sabe-se que sua ocupação intensa começa por volta de 500 a.C. e que nas décadas seguintes a cidade cresceu em complexidade e influência. Subir a ladeira de Monte Alban, mesmo hoje, é sentir a cidade como um organismo projetado para ser visto. As plataformas, as caças e os palácios, estruturas erguidas com pedras encaixadas, sugerem uma arquitetura de representações. O poder deslocado para o alto, a circulação de pessoas na praça como espetáculo público, a presença de plataformas que funcionavam tanto como suportes de templos quanto como palcos de legitimidade. A visão desde o topo é, ao mesmo tempo, militar e sagrada. Vigiar rotas de comércio, controlar acessos e oferecer ao céu um espaço privilegiado para observações e ritos. A sociedade que se formou em torno dessa cidade política era estratificada e especializada. No alto, as linhagens dirigentes, muitas vezes chamadas de coques em textos etno-históricos recentes, legitimavam seu poder através do parentesco com antepassados e do domínio sobre o calendário ritual. Sacerdotes e astrônomos mantinham o saber do tempo. Registravam ciclos solares, fases lunares e possivelmente posições estelares para orientar os trabalhos agrícolas e as cerimônias públicas. Artesãos especializados transformavam matérias-primas em objetos de prestígio, cerâmicas policromadas, urnas funerárias com rostos modelados, mosaicos finos em turquesa e conchas e estelas gravadas com símbolos que comunicavam genealogias e feitos. Numa manhã de mercado, sob a expectativa da praça principal, pode imaginar-se um artesão conversando com um jovem aprendiz. Vê como a argila queima, diria o mestre, pressionando os dedos sobre a urna ainda quente. Cada linha é um nome, cada pintura é um tempo que não se perde. O aprendiz, observando as figuras dançantes pintadas com um vermelho profundo, escutaria a descrição dos rituais e da necessidade de manter vivos os rostos dos mortos, representados nas urnas como quem guarda lembranças em forma de barro. A religião zapoteca estruturava-se como uma cartografia do mundo. As montanhas eram pontes entre o humano e o cósmico. Os ancestrais eram mediadores reais entre terras e deuses, e o ciclo solar ditava ritmos de plantio e festa.
O panteão não é simples de inventariar com exatidão, pois várias divindades aparecem em classes e sob comoções locais. Contudo, é possível reconhecer uma ênfase na fertilidade, na chuva e no milho, elementos centrais à subsistência, e em figuras que presidiam o destino dos mortos. Rituais públicos se alternavam com práticas domésticas, oferendas discretas dentro de casas, cerimônias maiores nas praças e sepultamentos que, por sua materialidade, chamam a atenção dos arqueólogos. Túmulos com ofertas, urnas trabalhadas e restos de cerimônias indicam respeito ao ciclo dos antepassados e formas complexas de memória coletiva. A escrita zapoteca existe, ainda que parcialmente indecifrável. Entre estelas, placas e incisos em pedras, surgem sinais que se repetem, glifos que parecem registrar nomes de pessoas, eventos e talvez datas. Interpreta-se que esse sistema de sinais foi usado para narrar genealogias dinásticas e para marcar propriedades e feitos. Pesquisadores avisam que muito do que se lê é hipótese. Ligações entre um símbolo e sua pronúncia são delicadas e sujeitas a revisões. Assim, falar da escrita zapoteca exige cautela. É correto afirmar que havia um sistema de registro, mas é prudente evitar traduções definitivas quando os dados ainda oferecem ambiguidades. A arquitetura e a arte juntas falam com intensidade. Pirâmides de talude, escadarias que conduzem a plataformas cerimoniais, palácios com fachadas rebuscadas, tudo isto é materialização de uma estética de poder. Os mosaicos de turquesa e concha, aplicados sobre máscaras e headdressers, sugerem comércio de longa distância. As urnas, muitas vezes antropomórficas, guardam no barro imagens de antepassados e retratos do outro mundo. As representações humanas, por vezes, lembram máscaras, como se o rosto tivesse sido transformado em linguagem cerâmica para falar aos que virão depois. Quando arqueólogos desenterram uma urna, não encontram apenas um objeto quebrado, reencontram fragmentos de uma presença social, de sentimentos e de um rito de passagem. A economia zapoteca assentou-se em agricultura sofisticada e em uma rede de trocas. Terraços e sistemas de irrigação mantinham plantações em um território de chuvas e secas irregulares. Milho, feijão e abóbora foram alimentos pilar, complementados por cultivo de plantas locais, caça e coleta. O comércio, por sua vez, conectava Monte Alban a outras regiões. Obsidiana de minas distantes, conchas do litoral e materiais exóticos eram intermediados por caravanas e rotas que cruzavam montanhas. Essas trocas não eram apenas econômicas, também eram canais de circulação de ideias, estilos artísticos e influências religiosas. As alianças forjadas por meio de trocas podiam se transformar em laços políticos, e rivalidades por acesso a recursos frequentemente redundavam em confrontos e rearranjos institucionais. As relações entre Monte Alban e outras potências mesoamericanas foram complexas. Teotihuacan, no Vale do México, deixou sinais materiais e estilísticos que sugerem contatos intensos. Cerâmicas, elementos arquitetônicos e práticas que parecem haver circulado entre as duas regiões. Ao mesmo tempo, os mistecas e, mais tarde, os astecas estabeleciam dinâmicas de pressão e intercâmbio. Em certos momentos, há evidência de confrontos, sinais de fortificações e representações belicosas, e em outros, indícios de cooperação, casamentos dinásticos e trocas de conhecimento. A força militar zapoteca funcionava como uma das faces da política. Guerreiros mantinham rotas, participavam de expedições e garantiam o controle de territórios estratégicos. Entretanto, a guerra não era o único motor da história. Alianças e diplomacia, frequentemente costuradas por ritos e oferendas, foram igualmente cruciais. O calendário e a astronomia ocupavam lugar central na vida ritual e prática. Observatórios e alinhamentos arquitetônicos sugerem que a observação do céu era profissão e arte entre os sacerdotes. Sabe-se que os ciclos solares e lunares orientavam plantios e festas. Interpretam-se que as estruturas de Monte Alban permitiam acompanhar os solstícios e equinócios.
A habilidade de calcular tempo conferia legitimidade. Quem regulava o calendário podia determinar quando realizar cerimônias, quando chamar a comunidade para determinados trabalhos e como interpretar os sinais climáticos. Esse saber científico prático é uma das grandes contribuições zapotecas para a organização social. O cuidado com os mortos revela uma cultura de memória e continuidade. Práticas funerárias variavam, desde sepultamentos simples até túmulos com oferendas mais elaboradas. Urnas com representação antropomórfica, por exemplo, parecem ter servido para guardar restos e, ao mesmo tempo, preservar o rosto do indivíduo em um gesto de lembrança permanente. Interpreta-se que o culto aos ancestrais não era apenas culto a pessoas, mas a determinados papéis sociais e genealogias que legitimavam a autoridade. A arqueologia mostra que a presença dos mortos no espaço urbano era concreta. Túmulos localizados sob plataformas, sob casas ou em locais que permaneciam como pontos de lembrança dentro da cidade. Ao longo dos séculos, Monte Alban viveu fases de apogeu e transformações. Há camadas que contam histórias de expansão e de contração, de períodos em que a cidade centralizou poder e de momentos em que redes locais ganharam autonomia. Por volta do primeiro milênio da Era Comum, mudanças climáticas, pressões internas e rearranjos nas redes de comércio podem ter contribuído para o declínio gradual da cidade como centro político hegemônico. Evidências de abandono parcial, de redução de monumentalidade e de reorientação do espaço urbano sugerem um processo complexo e não linear. Não é uma queda abrupta, mas uma sucessão de reajustes em que novas dinâmicas regionais emergiram. A chegada dos povos do norte e, mais tarde, a expansão dos astecas sobre o Planalto mexicano implicaram novas pressões. Esses contatos trouxeram influências culturais, tributos e, em momentos de confronto, violência. Já no século XVI, o encontro com os espanhóis introduziu um choque de escala diferente. Epidemias de doenças para as quais a população local não tinha imunidade, imposição de novas estruturas políticas e religiosas e uma destruição parcial de centros cerimoniais. Ao narrar esse momento, é fundamental evitar descrições gráficas e sensacionalistas. O que se deve sublinhar com sobriedade são as consequências: perda de vidas, dissolução de certas formas institucionais e tentativa de reorganização social sob novas ordens. Ao mesmo tempo, entre as ruínas e as imposições, houve estratégias de resistência e de adaptação que permitiram a continuidade de hábitos, línguas e práticas artísticas transformadas. Entre esses fios que ligam passado e presente, o legado zapoteca é mais do que ruínas. É língua falada ainda hoje por centenas de milhares de pessoas, é ofício transmitido entre gerações, é festa e memória. As variantes do zapoteco mantêm formas de expressão oral, música e narrativa que preservam cosmovisões e repertórios de conhecimento prático sobre a terra. Artesãos contemporâneos trabalham cerâmica, tecelagem e trabalho com prata e turquesa, continuando estéticas e técnicas herdadas, nem sempre de forma idêntica, mas como persistência de saberes. Festivais e rituais locais, embora entrecruzados com elementos cristãos introduzidos após o contato europeu, retêm traços que remontam às práticas antigas, a reverência aos antepassados, o papel das estações e a centralidade do milho. Há mistérios que permanecem. O significado exato de muitos glifos, a intenção de certos alinhamentos arquitetônicos e a totalidade das redes políticas que ligavam o vale a outras regiões ainda intriga os especialistas. Cada nova escavação acrescenta fragmentos ao mosaico, mas também propõe novos questionamentos. Estudos recentes, análises isotópicas e tecnologias de sensoriamento remoto abriram janelas inéditas, revelando estruturas enterradas, caminhos antigos e padrões de assentamento que antes eram invisíveis. Essas descobertas mostram que a compreensão do passado é dinâmica, uma história em diálogo permanente entre evidência e interpretação. Ao percorrer as trilhas que levam das ruínas até as vilas modernas do vale, vê-se a persistência de rostos e vozes que continuam a narrar pertencimento. Em mercados, a cerâmica dita formas que ecam urnas antigas. Em festas, danças e músicas, percorrem ritmos que lembram contagens e ciclos. A preservação do patrimônio cultural
tanto material quanto imaterial, depende de estratégias que envolvem pesquisa, políticas públicas sensíveis e, acima de tudo, o reconhecimento das comunidades como guardiãs de sua própria história. Projetos de arqueologia colaborativa, de ensino bilíngue e de apoio a ofícios tradicionais representam caminhos para que a memória se afirme como presente vivo, não apenas como peça de museu. No fim, os segredos da civilização zapoteca não são enigmas a serem trancados, mas portas a serem abertas com respeito. São tramas de pedra e barro que falam de engenhosidade, espiritualidade e resistência. Olhar para Monte Alban hoje é aprender a ler uma história em camadas. A pedra que resiste, o calendário que orienta, o rosto da urna que lembra, a língua que canta. É perceber que a mudança na Mesoamérica não foi apenas de um poder para outro, mas um processo contínuo de reprodução cultural, mestiçagem e reinvenção, onde o passado persiste nas maneiras de viver e imaginar o mundo. Quando a tarde cai sobre as encostas e a luz desce em planos rasos, as sombras alongam as escadarias. O observador que fica a ouvir o silêncio pode quase escutar o eco dos nomes que uma vez foram pronunciados ali. Nomes de linhagens que legitimavam o mundo, nomes de artesãos que moldaram rostos em barro, nomes de sacerdotes que calcularam os passos do sol. Esses nomes fazem parte de uma tapeçaria que ainda se tece hoje, nas mãos de quem conserva, fala e dança a herança zapoteca. Se este encontro com o passado despertou em você admiração e curiosidade, apoie a valorização desse patrimônio. Inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e deixe nos comentários "Eu quero mais civilizações antigas no canal". Assim, ajudamos a proteger e a espalhar histórias que merecem ser ouvidas e preservadas, porque conhecer é também um gesto de cuidado com o que nos antecede. A resposta que veio do público não foi apenas um número na caixa de comentários, foi um sinal de que a história continuava viva no presente. Nas aldeias do Vale, essa vivacidade se manifesta em gestos concretos. Um tear puxado ao amanhecer, o forno que respira calor para cozinhar barro, a palavra que se mantém nas bocas das crianças antes do espanhol. Para entender como o passado se insere no cotidiano, é preciso olhar esses momentos de resistência criativa, onde tradição e inovação se entrelaçam. Em Teotitlán del Valle, os tecelões se organizaram em cooperativas que protegem o saber do tear vertical. Ali, as lãs tingidas com anil e cochonilha conservam, nas escolhas de cor e desenho, mapas de parentesco e memórias de prataria ritual. As mulheres que orientam os padrões herdados não veem seus tapetes apenas como mercadoria. São mapas narrativos que contam histórias de casamento, de nascimento, de ciclos agrícolas. Ao mesmo tempo, algumas tecelãs aceitam encomendas que mesclam motivos antigos com paletas contemporâneas. Uma negociação que garante renda sem apagar o horizonte simbólico. O resultado é um mercado que respira em dois tempos: o do turista que busca um objeto bonito e o da comunidade que busca sustento e reconhecimento. San Bartolo Coyotepec, por sua vez, mantém a tradição do barro negro. O processo, modelagem cuidadosa, polimento com pedra lisa, queima em forno que conserva o fumo, imprime ao objeto um brilho que parece vir de dentro. Artesãos mais jovens experimentam esmaltações e formatos novos, enquanto anciãos insistem em manter a técnica intacta. Não por conservadorismo vazio, mas porque a técnica é linguagem. Quem domina o polimento sabe ler e responder ao barro. Quando cooperativas e projetos de formação local se encontram, cria-se uma economia cultural que protege a técnica da migração e da perda geracional. Esses exemplos mostram uma face positiva da adaptação. Há, porém, tensões que merecem atenção. O turismo depreda quando trata o patrimônio como vitrine permanente. Ruínas, mercados e festas tornam-se produtos se as comunidades não detêm voz sobre a gestão. Em diversas localidades, debates acalorados discutem quem lucra com as visitas guiadas. Influenciadores e grandes operadores contra a guerrilha de pequenas empresas locais. Nesses casos, a resposta não é negar o contato com visitantes, mas redesenhar as regras do encontro. Tarifas que revertam recursos para educação bilíngue, horários que preservem práticas ritualísticas sem exposição, formação de guias locais e contratos que proíbam a comercialização indiscriminada de peças sagradas.
Outra franja crucial da luta contemporânea é a linguística. O zapoteco não é uma língua única, são famílias inteiras de variantes, algumas fortes, outras em risco. Programas de rádio comunitária que transmitem em zapoteco, oficinas de leitura e escrita em escolas rurais e calendários de festivais onde a língua é a língua do palco, tudo isso impede que o idioma se reduza a memórias. Em aldeias onde os pais migraram em busca de trabalho, as creches e os programas educativos tornam-se ilhas de transmissão cultural. Jovens professores que dominam o zapoteco e usam metodologias participativas conseguem transformar o aprendizado em orgulho identitário, não em obrigação escolar. A arqueologia também mudou. Onde antes predominava a escavação isolada e a remoção de objetos para grandes museus, hoje aparecem práticas colaborativas. Projetos de arqueologia comunitária convidam moradores a mapear o território, a orientar escavações e a decidir sobre o destino das peças encontradas. Em muitos casos, o diálogo evita a perda de contextos rituais, urnas funerárias cujo uso continuava a ser lembrado em ritos domésticos, pedras cujo alinhamento ainda sugeria antigos calendários locais. Essa participação não só democratiza a pesquisa, como reduz o contrabando arqueológico, ao colocar a guarda e a decisão nas mãos de quem pertence ao lugar. Ainda assim, a questão das coleções dispersas persiste. Urnas, esculturas e objetos de cerâmica encontraram-se em museus distantes, longe dos olhos das comunidades de onde partiram. Movimentos por repatriação, jurídicos, acadêmicos e de base social têm alcançado vitórias esparsas, acordos que permitem empréstimos prolongados, réplicas 3D visíveis em centros culturais locais ou o retorno definitivo de peças que possuem significado espiritual para linhagens. Essas negociações exigem paciência e respeito. Não se trata apenas de devolver um objeto, mas de restaurar um fio de sentido entre presente e passado. As festas tradicionais ilustram a complexa convivência entre o antigo e o novo. A Guelaguetza, por exemplo, é uma manifestação que concentra danças, trajes e repertórios de diferentes regiões. Ao mesmo tempo que se transformou num evento de visibilidade estadual, mantém raízes comunitárias. Em pátios de pequenas vilas, as celebrações do milho ou as peregrinações a capelas locais mesclam preces católicas com petições aos ancestrais, uma sincretização que poucos reduzem a apenas resistência ou adaptação. Nela, o tempo sagrado e o tempo agrícola se dão as mãos, a semeadura, a chuva, o banquete, a memória. A agricultura tradicional e, em especial, o sistema de milpa é outro alicerce vivo da identidade zapoteca. O manejo do milho, da abóbora e do feijão em consórcio formam um conhecimento ecológico profundo, saberes de rotação, de preservação de terras e de convivência com a biodiversidade local. Quando políticas públicas e projetos de desenvolvimento respeitam esse conhecimento, logra-se segurança alimentar e manutenção de práticas ancestrais. Quando não, a monocultura e o uso intensivo de insumos ameaçam não só a diversidade genética do milho, mas também ritos, festas e narrativas ligadas ao seu cultivo. A pressão das migrações é talvez um dos desafios mais urgentes. Jovens que partem em busca de oportunidades urbanas ou estrangeiras carregam pedaços da cultura e, ao mesmo tempo, arriscam sua continuidade. Algumas comunidades responderam criando redes de imigrantes que investem no lugar de origem. Fundos para restaurar igrejas, para apoiar escolas ou para financiar ateliês de artesanato. Essas redes são complicadas, conectam mundos e oferecem recursos, mas também podem introduzir valores externos. O equilíbrio é tenso e depende do protagonismo local para que as decisões venham de dentro da comunidade. No meio dessa trama, surgem figuras que personificam os desafios e as esperanças. Há o jovem antropólogo que crescera num povoado do Vale e decidiu, ao voltar com doutorado, ensinar no colégio local e coordenar um projeto de alfabetização em zapoteco. Há a tecelã octogenária que, entre fios, recita lendas que suas avós lhe contaram e que aceita formar aprendizes para que o desenho não se perca. Há o guardião de um templo comunitário que organiza rodas de conversa sobre o uso cerimonial de objetos antes que estes sejam expostos. São pessoas que sabem costurar o passado ao presente com cuidado. A cidade de Oaxaca, que por vezes funciona como palco e por vezes como abrigo, também é lugar de encontro entre intelectuais, artesãos, ativistas e autoridades.
Debates públicos, publicações locais e pequenas editoras têm ido além da mera catalogação de artefatos. Produzem livros em zapoteco, gravações de cantos tradicionais e documentários que priorizam a voz das comunidades. O resultado não é a estetização da diferença, mas a criação de mídias que dialogam com os centros educativos e com as políticas culturais. No entanto, o que mantém tudo isso junto, o que dá coerência a esse mosaicismo, é a ideia de que patrimônio é relacionamento, não apenas coisas. Uma urna, um cântaro, um festival, uma língua, todos são pontos de contato entre gerações. Proteger esse patrimônio exige mais do que leis. Exige reconhecimento da agência das comunidades, financiamento contínuo e práticas educativas que honestamente valorizem os saberes locais. Ao cair da noite, em um vilarejo próximo às encostas que vigiam Monte Alban, uma roda se forma. Não é espetáculo para turistas, mas encontro familiar. Os mais velhos falam dos tempos em que as colunas da praça serviam de referência para rotas e para decisões de parentesco. Os jovens questionam como traduzir essas memórias para novos suportes. As crianças correm entre as pernas, repetindo palavras que, se bem cuidadas, serão trançadas em novos discursos. Alguém entoa uma canção que mistura nomes de plantas com as linhas de um mito de origem. A canção é simples, mas nela estão depositadas geografias, genealogias e instruções de cuidado. Essa cena resume o desafio e a promessa. Conservar não é congelar, é dialogar. Preservar é permitir que as práticas se transformem sem perder a inteligência que as gerou. Quando comunidades, pesquisadores, gestores e visitantes se sentam à mesma roda com humildade e escuta, o patrimônio deixa de ser objeto e se torna tecido vivo, algo que respira, que dói, que ri e que inventa o amanhã sobre os alicerces do ontem. E se a pedra de Monte Alban continua a olhar o vale, é porque esse vale responde com vozes. Vozes de artesãos, de professores, de mães, de jovens migrantes, de guardiões de ritos. A arqueologia, a etnografia, as políticas culturais e as economias locais só terão sentido se escutarem e amplificarem essas vozes. É nisso que consiste a verdadeira proteção. Não em cercar o passado com vitrines, mas em reconhecer que a história pertence aos vivos e que os vivos têm direito de decidir como conter, interpretar e transmitir esse legado. O trabalho prático, assim, se dá em pequenos atos. O antropólogo que organiza oficinas na escola com a tecelã, traduzindo mitos em exercícios de leitura. O guardião que propõe um calendário ritual debatido na Assembleia da Praça. Redes de sementes locais que consertam variedades resilientes ao novo clima. Gravações de cantos para rádios comunitárias que chegam às cidades onde migraram os filhos. Não há solução única. Há, antes, uma malha de escolhas repetidas, um aprender fazendo que coloca a comunidade no centro das decisões. E cada solução abre novas perguntas sobre quem decide, como ensinar e o que deve permanecer sagrado.